Bom, aqui eu tenho no caso a tela inicial do Fireworks, né? Open a recent item, create new, extend. Então aqui, open a recent item, abrir arquivo recente, certo? Abrir um item recente, enfim. No caso, create new, criar novo, né? Criar novo o quê? Vamos criar aqui um Fireworks document. Documento próprio do Fireworks que seria o PNG, correto? Vou colocar aqui o IDF de que seria a largura, eu vou colocar 800 e o height eu vou colocar 900, tá? 950 de altura, certo? Aqui em Canvas Color, tá? Nós temos aqui no caso a cor do palco, certo? A cor de fundo do palco. Então eu vou colocar aqui ela em branco mesmo, tá? Você pode colocar ela transparente ou customizada com uma cor que você queira. Eu vou deixar aqui o white, branco. Vou dar um OK. Tá aqui, né? Se você não estiver visualizando essas regras, porque por default, pelas configurações padrões, né, do, do Fireworks, ele não mostra as réguas. Ó, eu vou tirar as réguas aqui, eu vou mostrar para vocês onde que a gente vai para, no caso, exibir essas réguas aqui no documento. Então você vem aqui em, vamos ver, View, certo? Ou visualizar para você que está na versão em português, tá? Rulers, réguas, e elas se aparecer, elas vão surgir aqui. Ou se não, você utiliza o atalho Ctrl Alt e R. Perfeito? Bom, aqui a gente vai começar primeiramente planejando todo esse nosso site. Bom, vamos dizer aí, eu vou partir a princípio de que o cara vamos ver, ele quer um site de, sei lá, um site de todos. É só o exemplo que eu tô dando, tá? Pode ser site de brinquedos, enfim. Você vai ter que se adaptar às necessidades desse seu cliente, né? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Bom, ele vai ter um topo com certeza esse site, né? Então, aqui eu vou colocar o seguinte. Eu vou vir aqui na ferramenta Rectangle Tool. Vou desenhar um retângulo aqui, sem me preocupar com o tamanho dele por enquanto. Vou vir aqui na aba Properties, tá? Se ela tiver assim, ó, é porque ela está minimizada, tá? Você dá um clique aqui do lado, mais um, ele vai aparecer essas opções aqui, correto? Então, aqui o width dele vai ser quanto? Vai ser o tamanho do nosso palco, correto? Que seria 800. De largura eu estou falando, tá? O height eu costumo trabalhar a altura de 150 a 200, eu vou trabalhar aqui com 200. E o XY0, com o XY0 aqui, que é a posição dele, ele vai ficar certinho aliado ao topo, correto? Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui, primeiramente, a gente vai ter um gradiente linear, tá? Você pode vir aqui clicando na ferramenta Select, tá? Pode clicar no seu objeto, vem aqui na Propriedades, do lado do baldinho, a cor aqui está sólida, gradiente linear. Ele vai me dar esse default dele aqui. Como a cor era branca, ele só juntou a cor que a cor era preta, né? Ele só juntou a cor preta e só colocou uma cor branca para a gente poder manipular. Agora, se a gente clicar novamente nesse objeto e vir aqui na opção de cor, veja que ele abriu aqui, ó. No caso, duas caixinhas aqui, ó. Se eu coloco aqui na cor sólida, por exemplo, ó, ele fica só a opção da cor. Por quê? Porque como eu estou trabalhando agora com gradiente, ele coloca a opção de duas cores, correto? E quando eu tenho esse mouse aqui, ó, com um sinalzinho de mais, eu posso adicionar mais cores aí à vontade, correto? Para tirá-las, basta dar um clique e puxar para baixo. Bom, eu vou vir aqui nesse branco e vou colocar aí um site todos, né? Então, site todos aí geralmente tem uma cor forte, né? Uma cor vibrante. Então, eu vou partir aí do princípio de um vermelho. Tá aqui o vermelho. Vou pegar esse mesmo vermelho, tá? Clico na outra caixinha, venho aqui com o conta-gotas, dou um clique nesse outro vermelho aqui. Só que eu não peguei bem o vermelho, né? Não tem problema. Aqui, agora sim, vermelho, vermelho, tá aí. O que eu vou fazer? Esse vermelho de baixo aqui, tá? Eu vou dar um clique, vou vir aqui no Size Color Picker e vou subir um pouquinho, ó. Veja que aqui eu tenho a opção de saturação da cor que eu estou, então da intensidade dela, né, mais pro preto ou mais pro branco. Então eu vou puxar um pouquinho mais pra cima para ela dar uma clareada, ó. Já deu esse efeito aí. Eu vou puxar um pouco, opa. Deixa eu desfazer aqui. Eu vou novamente puxar esse vermelho e agora eu vou elevar ele um pouquinho para cima, pouca coisa. Aí, ele já deu essa clareada aí, perfeito. O que eu vou fazer? Vou dar um clique nesse objeto, eu tenho aqui a opção do gradiente, né?
que eu quero fazer com ele, né? Para intensidade, para que lado, né? Se eu quiser mover ele para cá, eu posso, para lá, enfim. Vou dar um Ctrl Z para desfazer aqui, para ele retornar a configuração que estava. Tá aqui, eu vou puxar ele só um pouquinho para baixo, porque eu quero algo bem leve, né? Eu não quero algo, por exemplo, que passe uma imagem ruim, né? Eu quero algo, por exemplo, se eu fosse colocar isso daqui pra mim já é um negócio horrível que fica no site, uma linha vermelha aqui, não tem nada a ver. Eu quero só um efeito de suavidade da passagem entre uma cor e outra. Pra mim isso daqui tá perfeito. O que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl S pra salvar. Vou vir aqui, ó, criando site profissionalmente no Fireworks CS5. Eu tenho aqui, eu vou colocar aqui, ó, pastinha exemplo. Eu vou salvar isso daqui como modelo ou index, tá? Pode ser modelo aqui, ou template ou layout. Eu gosto muito de trabalhar com o nome layout, tá? Layout da nossa página. Tá aqui, perfeito. Aqui a gente já tem o nosso topo, tá? Antes da gente inserir o conteúdo, vamos, no caso, desenhar todo esse nosso site, né? Que é a maneira mais correta? Não, é a maneira mais fácil, correto? Então, para você que quer trabalhar de uma forma profissional, é muito bom você estar desenhando aí primeiramente seu site e depois inserindo o conteúdo, certo? Porque depois que você, no caso, terminar o seu site, na hora que você for inserir o conteúdo, você vai ver que vai estar muito fácil, você já vai ter ideia de onde vai ficar, como que vai ser, certo? Então, vou fazer aqui o rodapé agora, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar com a ferramenta seleção, select, né? A selection tool, a pointer tool, né? Na verdade, vou dar um Ctrl C, selecionar esse meu objeto aqui do topo, Ctrl C, Ctrl V, copiei e colei. Veja que agora eu tenho dois objetos e vou arrastar esse meu objeto lá para baixo, até ele encostar aqui na extremidade. X0, Y750. Perfeito, tá aqui embaixo. O que eu vou fazer? Veja que isso daqui agora é um rodapé, né? Para rodapé, a gente costuma utilizar aqui cores chapadas, tá? E rodapé grande tá muito na moda hoje em dia, tá, gente? Para você colocar as informações da empresa no rodapé também. Então, eu vou colocar aqui gradiente, ele tá linear, né? Eu vou colocar sólido e vou lá em cima, ó. Opa, deixa eu selecionar esse meu objeto. Vou subir lá um pouquinho para cima. Vou vir aqui nas opções de cor e vou puxar esse vermelhinho aqui de baixo. Pode ser ele. Veja que ficou uma cor chapada. Vou vir aqui ainda, ó, Size Color Picker, e vou clarear um pouquinho mais. Perfeito. A gente tem aí o nosso topo e o nosso rodapé. Nosso rodapé ficou quase para um laranja, né? Vamos corrigir isso daí. Aí, perfeito. Ainda uma coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. A gente vai vir aqui, ó, na Rectangle Tool. Vamos fazer agora o nosso menu, tá? Nosso menu vai ser o seguinte. A gente vai vir aqui, vou desenhar um retângulo sem me preocupar com o tamanho. Vou vir aqui no IDIF, que é a largura. Vai ser 120 pixels, tá? Por altura de 45. Perfeito? Esse é um menuzinho aqui interessante. Vou encostar ele até aqui, ó. Lembre-se a importância das réguas, tá? Eu vou selecionar ele aqui, eu vou contar. Eu vou apertar a setinha para baixo, tá? Eu posso mover ele simplesmente com as setinhas, né? Ó, veja que com as setinhas ele move apenas um pixel. Então eu vou mover 5 pixels para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Pro lado direito eu vou mover 5 pixels. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Ele ficou assim, né? Bem alinhadinho. O que eu vou fazer agora? Agora esse botão eu não quero que ele esteja esse estilo. Eu vou querer que ele venha no estilo vermelho, tá? Só que eu vou colocar nele aqui um gradiente linear. E ele vai vir justamente pro... Aqui, ó, pro primeiro ele vai ser esse vermelho, só que bem mais clarinho, tá? Pra dar um efeito aí bem interessante. Ó, o botão fica bem clear, né? Eu tô trabalhando com uma única cor aqui, tá, gente? Que é o vermelho, mas você pode trabalhar mais do que uma cor, né? Eu recomendo que você nunca exagere nas cores, porque senão o seu site pode acabar ficar extravagante, né? Feio. O que eu vou fazer ainda aqui? Eu vou vir aqui na ferramenta Rectangle Tool. Vou desenhar mais um retângulo aqui. Só que agora esse retângulo ele vai ter 120 pixels também, só que por altura de 5 pixels. E ele não vai ser mais linear, ele vai ser sólido, tá? Vermelho, mais escurinho, que eu peguei aqui com
conta-gotas. Ele vai dar esse aspecto aqui de botão, tá? Eu colei ele bem aqui, ó, mas se, por exemplo, você tivesse desenhado aqui, era só você pegar aqui com a Pointer Tool e arrastar aqui pra cima até ele grudar aqui na extremidade. Posso selecionar esses dois objetos, tá? Venho aqui, ó, Ctrl G para agrupar, tá? Ele agrupou esse meu objeto. Ainda o que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui na ferramenta texto, certo? Vou digitar aqui o texto home, correto? Vou vir aqui na Pointer Tool, com o meu texto selecionado, vou aqui e setar uma outra fonte. Vou colocar aqui Times New Roman, uma fonte muito legal que eu acho de trabalhar. Vou tirar o negrito dela, vou colocar aqui 18 pixels, certo? E a cor dela eu vou colocar aqui um vermelho bem mais clarinho, tá? Puxando pro branco quase. Pode ser um branco logo de uma vez, né? Vai ficar um contraste bem legal. Home, tá certo. Só que veja que ele não está alinhado conforme esse meu objeto, né? No meio. Então o que é que eu faço? Eu seleciono os dois, tá? Posso clicar em um, Shift pressionado eu seleciono o outro. Ou eu clico e arrasto. Veja que ele tem como o Windows mesmo, né? Essa opção de seleção. Aqui ele cria uma caixa de seleção e seleciona os meus dois objetos. E solto. E aqui em Align, tá? Se não estiver aparecendo, você vem aqui Window, Align. A gente tem aqui a opção, ó, Relative to Object. Você vai, normalmente ele vai estar Relative to Canvas. Você desmarca, ele vai estar relativo ao objeto, tá? E aqui em Align, ó, eu vou alinhar ele ao centro horizontal. Ele viu que ele já mexeu um pouquinho aqui, já foi pro centro. Perfeito, né? O que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, Ctrl G para agrupar tudo, Ctrl C, Ctrl V. Eu fiz uma cópia, tá? Eu vou simplesmente com o Shift pressionado e vou dando setinha para baixo, tá? Mais ou menos até aqui. E veja que ele está grudado aqui, eu vou separar apenas um pixel. Novamente, Ctrl C, Ctrl V. 1, 2, 3, 4, 5. Separa um pixel. 1, 2, 3, 4, 5. Separa um pixel. O que eu vou fazer agora? Veja que esses meus objetos eles estão agrupados, né? Como que eu faço para desagrupar? Ctrl Shift e G, tá, gente? Agora não é mais Ctrl G, é Ctrl Shift e G. Agora eu vou fazer uma pequena modificação aqui nesse meu texto. Veja aqui que ele está justificado, né? Eu vou alinhar ele ao centro. Por que ele é ao centro? Porque conforme eu for digitando, como ele está alinhado ao centro, ele vai ir acompanhando, correto? Ó. Veja que ele acompanha do local de partida que é o centro. E isso, se eu alinhasse ele a left aqui, por exemplo, ó, se eu fosse digitar, ele ia partir, no caso, da esquerda para a direita. E não é isso que eu quero. Estou desfazendo aqui. Alinhar ele ao centro. Então aqui vai ser Home, serviços. Aqui, ó, se eu der um clique, tá? Com a ferramenta texto, ele automaticamente vai pegar o texto mesmo que ele esteja agrupado, correto? Vai ser aqui serviços, a empresa. Opa, só que não está alinhado ao centro, né? Alinha ao centro. Agora sim, serviços. Dou um clique aqui logo abaixo. Alinho ao centro e contato. Correto? Então esse vai ser nosso menuzinho aí, certo? Só vou agrupar esse daqui que está desagrupado, Ctrl G. Perfeito. Posso selecionar tudo isso daqui, tá? Agrupar. E aqui nas layers, tá? Aqui, se não tiver, só você vir aqui, ó, layers. Aqui, ó, group 4 objects. Eu vou dar 2 cliques para poder renomear e vou renomear isso daqui como menu. Aqui eu vou renomear como rodapé, tá? Que é o nosso rodapé aqui embaixo. E aqui esse retângulo, podem perceber que é o nosso topo. Então vai ser o nosso BG underline topo, que é o background do topo. Perfeito. Então aí o nosso site começa a ganhar vida, né? O que eu vou fazer ainda? Ele vai ter um fundo aqui, tá, gente? Que a gente vai aplicar uma textura que vai ser muito interessante. Eu vou vir aqui com a Rectangle Tool. Vou tentar partir dela bem no início aqui, tá? Do meu palco. E tentar fazer um retângulo perfeito aqui. Veja que ele encobriu até o meu menu, tá? Por quê? Porque ele está acima, porque aqui ele trabalha como no Photoshop, no conceito de camadas. Então a camada que tiver em cima vai sobrepor a camada que tiver embaixo. Então você pode vir aqui simplesmente em Layers, tá? Arrastar ele lá como o último, certo? Eita, não tá vindo.
tudo bem, agora veio. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui, ó. Veja que ele ficou com esse background aqui, padrão dele, que ele copiou do outro aqui. Então a gente vai vir aqui, certo? Ele já tá gradiente linear. Ou melhor, gente, eu vou trabalhar aqui, ó. Gradiente, tá? Vai ser aqui, ó. Cadê? Barras. Ou barras, tá? Esse gradiente barras aqui é um outro aspecto. É a mesma coisa que esse daqui, tá? Só que no lado contrário. Então, ele vai vir aqui, ó. A cor do meio vai ser um vermelho, tá? Bem clarinho. E a outra cor vai ser um vermelho clarinho também, só que um pouquinho mais escuro. Aqui, ó. Dando esse aspecto aí pra gente. Terminou, Juliano? Ainda não. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no controle dele, puxar ele um pouquinho mais pra cá, pra ele ficar esse efeito aí, né? Do branco passando pra... do mais branco, né? Do vermelho mais branco, passando pro vermelho um pouquinho menos branco. E vou selecionar esse meu objeto e vou vir aqui, ó, textura, tá? Texture. E selecionar uma textura aqui que eu acho bem legal, que cadê? Não é. Cadê? Aqui, ó. Cross Rate, tá? Cross Rate é 2. Uma textura bem legal que eu acho. Se você quiser aqui na opacidade, você pode aumentar para 100%, tá? Eu vou deixar ela aqui 42%, pode ser menos 20%. Só para ele dar esse aspecto de grade aqui, eu vou deixar nosso fundo bem legal. Eu posso vir aqui ainda, ó, eu achei muito clara essa cor, eu vou puxar novamente aqui esse vermelho, tá? Vou clarear ele pouca coisa até aqui, ó. Perfeito. Agora eu vou puxar esse vermelho aqui de novo e vou escurecer ele um pouquinho mais. Aí, né, gente, já deu outro aspecto ao nosso site. E aqui eu posso selecionar, e aqui na textura eu posso dar uma opacidade dela, né, que é a intensidade, se você quiser deixar assim, de 40%, para ela ficar um pouquinho mais. 40 foi muito, 30. 30 já ficou bom pra mim. Ctrl S para salvar, ou vem aqui File Save. Agora nós vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos fazer aqui uma área destinada aqui, por exemplo, ao destaque da empresa, né? Então, você pode vir aqui pegar retângulo tool, fazer um quadrado aqui. A gente vai setar o tamanho dele para o width, que a largura vai ser 500, o height, que a altura vai ser 300. Perfeito. Agora a gente vai vir aqui, ó, tirar essa textura, tá? Tira a opacidade, ela pegou aquela textura, então é só tirar a opacidade. A cor vai ser sólida. Vai ser cinzinha, tá? Um branco sujinho aqui, que eu achei. Eu quero mais sujinho, menos sujinho. Perfeito. Vamos localizar ele bem coladinho. E 1, 2, 3, 4, 5 pixels para o lado, para baixo, né? 1, 2, 3, 4, 5 pixels para esquerda. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa cor aqui, ó. Vou vir aqui, tirar essa cor e vou, no caso, esse risquinho ele tira a cor, tá? Ele não deixa com nenhuma cor. E aqui na borda eu vou colocar esse branco mais sujinho. Aí ficou só a borda aqui, vai ficar interessante. O que a gente vai fazer ainda aqui? Aqui vai vir uma foto, tá? Uma foto aí da empresa, não sei. Vou ter aqui alguns modelos aqui. Deixa eu ver só para ilustração. Pode ser esse modelo aqui de site. Eu vim aqui, tá? Eu nem expliquei pra vocês, né? Eu selecionei a minha imagem, tá? Vim aqui, ó, na Scale Tool. Cliquei na extremidade, né? Que pega ambos os lados. E com o Shift pressionado, eu fui diminuindo, tá? Vamos pegar ele até ele ajeitar aqui. Como aqui eu tenho 500, né? Eu vou colocar aqui 400 para ele diminuir um pouquinho. Agora eu vou selecionar esses meus dois objetos aqui, vir aqui em Align, né? Como eu mostrei a vocês, e alinhar o centro aqui e alinhar o centro aqui também, ó. Tanto na vertical como na horizontal para ele ficar certinho. Posso selecionar os dois com o Shift pressionado para selecionar mais de um objeto, Ctrl G para agrupar. Só tem um objeto agora, correto? Vou colar o objeto novamente,
1, 2, 3, 4, 5 pixels para baixo, 1, 2, 3, 4, 5 pixels para a esquerda. Ctrl S para salvar ou File Save. Tá, então aí o nosso site começa a ganhar vida, né? Então o que a gente vai ter aqui, ó? A gente pode ter aqui o seguinte. Aqui é o menu, correto? Aqui você pode, inclusive, tá? Trazer isso daqui pra cá, se for de sua preferência, mas eu vou deixar aqui que ficou melhor. E entre o menu e o nosso arquivo, a gente vai colocar aqui o seguinte, a gente vai colocar um separador. Então vem aqui lá na Line Tool, desenha uma linha com o Shift pressionado para ela sair perfeita. Perfeita que eu falo é reta, né? Posso vir aqui, ó, no Subselection Tool e com o Shift pressionado arrastar ela um pouquinho mais para baixo aqui. Veja que ela está com uma borda branca, meio cinzinha, né? Eu posso vir aqui e puxar esse vermelho mais clarinho como borda, tá? E vir aqui no Size Color Picker e clarear ele mais um pouquinho. Tá aí, né? E a borda vai ser aqui, ó. Veja que aqui que eu tenho a opção de borda, né? Stroke Category. E ela vai ser aqui, ó. Ela vai ser da Shed Dotted, que vai ser aquela borda pontilhadinha, né? E ela vai ser aqui, em vez de 1 pixel, tá? Ela vai ser 2 pixels, pra ela ficar um pouquinho maior, ó. A gente pode colocar ela já branca mesmo, pra ela ficar mais visível. Então aí é o nosso separadorzinho, tá? Aqui você pode colocar uma propaganda, enfim, fazer do seu jeito. O que eu vou colocar aqui ainda? Eu vou colocar aqui um texto ilustrativo, tá? Vou vir aqui em Commands, Text, Loren Y. Ele me selecionou esse texto aqui. Eu vou colocar ele como justificado para ficar bonitinho. Vou deletar essa última linha aqui, ó, para ele não ficar tão feinho, né? Vou dizer que ele vai ser preto, cinzinha, né? Pode ser. Ele vai ter 16 pixels, tá? E é isso aí. Agora aqui eu tenho o tamanho dele, tá? O tamanho da minha caixa de texto e não do texto, tá? Posso colocar o tamanho da minha caixa de 200 pixels. Daí o texto vai se ajustando conforme o tamanho da minha caixa. Perfeito. Então, o que seria esse texto aqui? Bom, esse texto seria, no caso, por exemplo, uma empresa, né? Um fale conosco. Eu vou até fazer melhor aqui, ó. Já que eu falei sobre esse a empresa, eu já tive uma ideia, ó. Eu vou trazer isso daqui para baixo, colar nessa linha, tá? Trazer 5 pixels para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Trouxe 5 pixels para a direita. Com o texto vai ser aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 também. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na Rectangle Tool. Vou desenhar um retângulo aqui, ó, tentando envolver esse meu texto, tá? Ele tá sólido mesmo. Vou puxar esse vermelho aqui de baixo. E vou tentar clarear esse vermelho um pouquinho mais. Tá aí, né? Vou tentar escurecer ele um pouquinho mais aqui. Perfeito. Ele ficou como se fosse uma caixinha aqui. Bem legal, né? Então, eu vou selecionar esse meu texto aqui, que ele estava embaixo, tá? Eu vou apertar Ctrl e cima. Assim o meu texto vai vir para cima, correto? Isso quer dizer que eu estou subindo uma camada aqui. É a mesma coisa que eu vir aqui, tá, gente? E pegar o meu texto e subir, ó. Fizer isso daqui e fazer ele subir até aqui em cima. Correto? Bom, vou selecionar esses dois objetos. Vou alinhar aqui, ó, Align. Center, Center, tanto na vertical como na horizontal, relativo ao objeto, tá? Vou dar um Ctrl G para agrupar. Vou vir aqui, colar mais ou menos aqui nessa extremidade. E aqui eu vou pegar a ferramenta de texto e vou colocar aqui o seguinte: a empresa. Só que ela vai ser agora uma Geórgia, tá? 25 pixels. A cor vai ser branca. Ou melhor, vai ser um vermelho um pouquinho mais escuro. Pode ser um pouquinho mais escuro aqui, ó. Perfeito. Tá aqui, né? Então, você pode alinhar ela aqui à extremidade, né? E colocar esse texto aqui em empresa. Eu vou pegar esse texto e tanto a minha caixa aqui que eu agrupei, vou dar um Ctrl G, eles estão agrupados, né? Os dois estão como um só. O que eu vou fazer? Eu vou puxar ele mais ou menos até aqui, ó. E vou tentar achar um meio, certo? Mais ou menos aqui é o meio, né? Perfeito. Bom, veja que aqui eu tenho agora
o a empresa. Eu vou fazer até o seguinte, tá, gente? Esse a empresa aqui eu vou puxar aqui pra baixo, tá? São coisas que a gente vai vendo, né? O que que fica melhor. E essa minha foto aqui, eu vou colocar ela mais ou menos aqui, certo? Eu posso vir nesse meu empresa, ele já tá bom aqui. E essa minha foto aqui, a gente coloca aqui, por exemplo, trabalho em destaque, certo? Como que a gente pode fazer esse trabalho em destaque e ficar bonito? Dá um clique aqui, certo? Digita aqui trabalho em destaque. Vem aqui, pode ser um pouquinho mais escuro agora, tá? Quase pro preto. Tá quase pro preto ele. Ele vai ser agora uma trebuchet, tá? A fonte. Ficou bonito. Vai ser negrito, certo? Para dar realmente o destaque no trabalho. O tamanho pode ser aí 30 pixels. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na Scale Tool, tá? Veja que quando eu tenho um objeto selecionado e eu coloco ele, eu coloco o meu mouse para fora desse objeto, ele me dá a opção de rotacionar, ó, veja que o ícone mudou. Então eu dou um clique, tá? Com o botão do mouse ainda pressionado, ó, aperto o Shift e tento rotacionar ele para baixo. Ó, veja só que interessante. Ó, e daí o que que a gente coloca aqui? A gente pode diminuir o tamanho dessa fonte com a subselect, com a pointer tool. A gente pode vir aqui 28 pixels. 28, 29. Ó, 29, veja que ele já se alinhou aqui, ó. Olha só que legal, né, gente? Então é claro que você pode brincar aí. Por exemplo, se você quer do outro lado, ó, você vem aqui ó, em Modify, Transform, Flip Horizontal. Ele vai virar pro outro lado, certo? Só que daí não ficou legal. É que eu tenho que dar um Ctrl. Deixa eu dar um Ctrl G nisso daqui. Tá. Modify, Transform, Flip Horizontal. Não dá certo porque a gente está trabalhando aqui com texto, né? Mas sem problema. Então fica aí a dica, né? Olha só que interessante esse site, né? É um site aqui, topo, menu, trabalho em destaque aqui com uma foto, tá? Essa foto pode ir para uma outra página, enfim. E aqui vamos estilizar agora o nosso rodapé em questão, tá? Eu vou pegar todos esses meus objetos aqui, vou dar um Ctrl G, vou nomear aqui ele em Layers como conteúdo. E vou trazer eles um pouquinho pro meio aqui, ó. Eu estou usando a setinha mais Shift pressionada, que ela dá pulo de 10 pixels pro lado desejado, tá? Pode ser mais ou menos aqui, ó. Já está ótimo. Perfeito. Agora vamos utilizar aqui o nosso rodapé, né? Eu vou vir aqui, ó. E vou colocar aqui o seguinte. Eu vou colocar aqui o logotipo da minha empresa, tá? O logotipo eu posso fazer aqui da seguinte forma. Venho aqui, pego a Rectangle Tool. Faço um quadradinho aqui, pode ser assim. Vamos ver. Aqui em Roundness, que é o arredondamento, eu vou jogar para 50. Ele vai ficar redondinho aqui, ó. Essa primeira cor aqui, vou colocar ela como vermelho, tá? Um vermelho. Vou puxar esse vermelho aqui mesmo. E vou clarear ele um pouquinho. Correto? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou puxar isso daqui. Vou colocar ele mais ou menos aqui, ó. E vou escurecer um pouquinho mais esse vermelho, ó. Certo? Agora o que que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Puxar ele mais ou menos aqui. Tentar grudar ele aqui. E ele vai ser um vermelho um pouquinho mais escuro. E aí vai, né? E daí Ctrl C, Ctrl V. O último pode ser. Ele vai ficar aqui. Ou melhor, vamos deixar somente esses três aí, tá? Esse daqui eu vou escurecer ele mais um pouquinho. Tá aí, perfeito. Seleciono os três, tá? Ctrl G para agrupar, ele se transformar num único objeto. Aqui em Filters, Photoshop Live Effects. Eu vou vir aqui, ó, em Bevel and Emboss. Pode ser assim. O ângulo deles pode ser um... Pode ser esse menos 21 aqui, tá? Posso colocar aqui, ó, o Technique, né? Choice Word, né? O Style Inner Bevel, Outer Bevel, né? Pra fora, Stroke and Emboss, Pure Emboss. Ele fica meio marcado aqui, né? Pode ser aqui então o Inner Bevel, de dentro pra fora, né? Ok. Tem essa minha logomarca aí, meio 3D, né? O que que eu vou fazer?
Vou dar um Ctrl T aqui, ou posso selecionar aqui a Scale Tool, Shift pressionado e diminuo aqui mais ou menos, ó. Vou dar um Enter aqui. Ctrl S para salvar. E agora aqui eu estilizo aqui o nome da minha empresa, né? Pode ser aqui, ó. Vamos ver. Power Todos. Vou colocar uma fonte mais gordinha aqui, tá? Procurar uma fonte. Opa, acabei de achar uma aqui. Aqui, ó, Power Todos. Pode ser essa fonte aqui, tá? Vou puxar esse vermelho aqui como cor. Melhor, vou puxar esse mais escuro aqui. Eu vou fazer o seguinte, ele vai ser aqui, ó, em Fill Options, tá? Na cor, eu tenho aqui o Fill Options, tá? Ele vai ser gradiente e ele vai ser linear, tá? Eu vou utilizar essas três cores para fazer o gradiente no texto, né? Muito interessante esse recurso do Fireworks. Eu vou vir aqui agora nas opções, ele vai puxar o primeiro vermelho aqui, tá? Eu vou adicionar mais uma caixinha aqui, ele vai adicionar o segundo e por último ele vai adicionar esse terceiro, correto? Então ficou aí essa passagem de cor aí. Agora eu só preciso regular aqui, ó. Perfeito. Agora eu vou aumentar o tamanho da fonte aqui para 40, pode ser? Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir para 20 isso daqui, tá, gente? Não é legal marcas muito pequenas, muito grandes, né? Eu vou colocar eles mais ou menos, eu vou colocar mais ou menos aqui, ó. Já fica algo bem interessante. O que eu vou fazer ainda? Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V nesse meu texto. Colei o meu texto, eu posso vir aqui em... Posso clicar aqui com o botão direito sobre esse meu texto aqui, ó. E Convert to Paths, tá? Ele converteu em caminhos. Agora eu clico com o botão direito, tá? Ungroup, ou seja, desagrupar. E ele vai transformar aqui cada texto em um objeto, ó. Veja só. Eu vou desfazer aqui, ó. Vou dar um Ctrl Shift G para desagrupar novamente. Eu venho aqui em Path, tá? E venho aqui, ó, juntar, Join Paths, ou seja, juntar caminhos. Daí ele se transforma em um só. Se o Path não estiver aparecendo aí, ó, Window Path, tá? Cadê? Na verdade é esse Windows Auto Shape Properties, tá? Aqui, ó, Window Others, outros, né? Path, caminhos. Achei. Então seleciono isso daqui, tá? Eu vou dar um Ctrl Shift e T. Ele vai me retornar aqui, ó, a escala, tá? Numeric Transform aqui em escala. Eu vou colocar aqui 98, tá? Ele vai dar uma diminuída nisso daqui. Lembra que ele... Agora eu vou colocar o seguinte, ó. Isso daqui tá como um objeto, né? Ele vai ser agora só gradiente linear, tá certo? Vou tirar essa cor aqui do meio. Ele vai vir do branco, tá? Para o branco, correto? E aqui no branco de cima, aqui na opacidade, eu vou tirar toda a opacidade. Ele vai dar esse efeitinho aí, ó. Um efeito meio vidro, né? Vejam só. Que interessante que ficou, né? Vou subir um pouquinho aqui. Descer um pouquinho aqui. Tá aí, né? Esse é o efeito que eu queria mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Bom, tá aí. Vou selecionar esses meus dois objetos, tanto o objeto que eu converti quanto o meu texto que está embaixo, Ctrl G, tá aqui, né? Então eu tenho aqui Power Todos. Vou selecionar a minha logo e a minha escrita aqui, né? Power Todos, Ctrl G para agrupar. Posso ver aqui em Layers, Group 2 Objects, Logo. Correto? Como isso daqui é um vetor, eu posso dar um Ctrl C, Ctrl V. Tenho a cópia aqui dessa minha logo. E posso vir aqui, ó, na Scale Tool, Shift pressionado. E agora eu aumento, tá?
Ó, veja só que interessante. Como isso daqui é um vetor, não vai mudar em nada a qualidade. Posso diminuir um pouquinho. Não precisa ser algo muito chamativo. Pode ser aqui Power Todos. Correto. Eu só achei que ficou muito forte aqui o de cima. Esse vermelho de cima eu vou dar uma clareadinha para aparecer bem aqui o Power Todos. Perfeito. Bom, agora que a gente vai colocar, o que a gente coloca aqui no topo? Bom, você tenta divulgar alguma coisa da empresa, qual que é a o que que a empresa está como destaque. Então, por exemplo, colocar aqui, vamos ver, todos importados, não, vamos ver aqui, todos com materiais importados. Vou colocar só isso daqui, todos com materiais importados, tá? A fonte vai ser pode ser essa daqui mesmo, tá? Sem negrito. Vai ser aqui 30 pixels. 30 foi muito. 20 pixels, colocar mais ou menos aqui, ó. E aqui você coloca uma imagem ilustrativa, tá? Vou dar um Ctrl e R aqui para importar uma imagem para o palco. Vou vir aqui em computador, descolocar o D, projetos, sites, Vidromax, pode ser isso daqui. IMG, não é. Design, Flash, Final, Dreamweaver, as pinturas também não é. Não. Vamos ver se eu tenho alguma outra imagem aqui. Vou pegar a imagem mesmo do Windows aqui. Eu vou mostrar um efeito bem interessante para você. Vou pegar essa imagem que é meio vermelhinha, né? Vou apenas dar um clique, ele importa a imagem no tamanho real, tá? Vou vir aqui na Scale Tool, Shift pressionado. Vou diminuir ela um pouquinho aqui, ó. Vamos dizer que isso daqui é um material que a gente importa lá para fazer o todo, enfim. Vou colocar meu texto mais ou menos aqui. Vou dar um Ctrl T aqui novamente para poder diminuir. E essa imagem, veja que ela fica muito feia, na minha opinião. Ela solta assim, né? Ela sem nada. Então vou dar um clique nessa imagem, vou vir aqui em Filters, Photoshop Light Effects, Stroke, que é a borda, né? Pode ser de 2 pixels, tá? E ela vai ser branca. Vamos ver como que ficou essa borda de 2 pixels branca. Pode ser 1 pixel apenas. Perfeito, ok? Veja que já deu uma outra aparência com a borda de 1 pixel, correto? Perfeito. Ctrl S para salvar. E agora aqui é só a gente terminar aqui o nosso rodapé, né, gente? Então, pode ser aqui embaixo. Eu vou colocar o seguinte, tá? Você pode pressionar a tecla Alt, tá? E você vai no seu teclado numérico, você vai com a tecla Alt pressionada ainda, você vai lá e digitar 0109, tá? 0169 na verdade, tá, gente? É 0 com Alt pressionado, isso é muito importante. Com Alt pressionado você fica digitando os números, então é 0169. Isso vai te trazer o copyright, né? Então você coloca aqui copyright, o nome da empresa, tá? No meu caso é Power Todo, só que eu quero isso daqui na fonte Times New Roman. Então aqui vai ser Power Todos, tá? Traço todos os direitos reservados. Você pode colocar o ano, tá? É bem interessante, 2011. Traço aqui todos os direitos reservados. Ela vai ser uma fonte de 16 pixels, tá? Ela vai ser preta, rodapé sempre tem uma cor preta ou cinzinha. Pode ser um cinzinho aí, né? Como eu falei já pra vocês. Pra ele ficar mais clarinho aqui, ficar mais bonitinho. A gente alinha aqui, ó. Se eu quiser alinhar ele a esse meu objeto aqui, né? Eu seleciono os dois e venho aqui, como eu disse pra vocês, Align. Eu quero alinhar na horizontal, então dou um clique aqui, Align horizontal. E ele alinhou aqui perfeitamente. Posso subir ele um pouquinho pra cima aqui. Ele vai ficar assim mais ou menos. E aqui, ó, o que a gente pode colocar aqui? Aqui em cima é crucial que você coloque o telefone da empresa já para contato. A pessoa não quer ficar procurando o telefone, né? Geralmente a pessoa vê, gosta de olhar o serviço, mas ela já quer o telefone, né? Então você vem aqui com a ferramenta texto, tá? Telefone. Ctrl C, Ctrl V aqui, vou copiar. Vai ser 0, operadora
00, o número, traço, o fim do número. Vou selecionar esses dois aqui, eles vão ser esse vermelho aqui, um pouquinho mais claro, quase para um branco aqui, pode ser. Vou deixar eles brancos mesmo aqui, aumentar o tamanho deles para 20. O telefone vai ser, o tamanho dele vai ser 30, para destacar bem. E aqui a gente vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui a gente pode descer um pouquinho para baixo, tá? E daí você coloca aí, por exemplo, o celular, né, da empresa, o fax. Se quiser colocar mais, fique à vontade. Vou trazer isso daqui um pouquinho mais para cá. Eu acho que fica melhor aqui. Ctrl+S para salvar. Tá aqui, né? Então, aí a gente tem o telefone já destacado da empresa. Power todos com materiais importados, aí o negócio que eu coloquei. Aqui eu trabalho em destaque, tá? Aqui é falando um pouco sobre a empresa, então veja que aí tá tudo muito compactado, né? Eu estou procurando trazer na página principal já todo o conteúdo do nosso site, correto? E aqui, né, para finalizar o rodapé, a gente coloca aqui, por exemplo, todo sobre medida, serviços aqui, né? Já vamos colocar os serviços aqui principais. Então pode ser aqui mesmo, com esses serviços aqui, tá? Só vou colocar um negrito para destacar um pouquinho mais. Pode ser aqui, serviços. Vou copiar esse meu telefone aqui, colar ele, trazer ele aqui para baixo. Serviços, tá? Todos, né? Todos, é claro que o cara vai fazer todos, né? Todos, mas ele pode fazer, por exemplo, soldas, né? Vi muito o cara que faz todo fazer solda também. Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos ver aí portões, né? Geralmente que faz todo faz portões também. Enfim, agora eu só vou copiar esses três aqui, tá? Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou arrastar eles um pouquinho aqui pro lado, tá? Ctrl+C, Ctrl+V novamente, só pra ilustrar isso daí. Arrastar aqui pro lado. Vou selecionar tudo isso daqui, tá? Veja que ele selecionou meu fundo aqui, né? Vou com o Shift pressionado só de selecionar meu fundo. Ctrl+G para agrupar serviços. E aí você coloca os serviços, né? Se você quiser, você pode colocar o telefone aqui também, tá? Enfim, fica a seu critério. Agora só vamos renomear as layers, tá? Aqui tem esse retângulo. BG conteúdo, né? É o background do meu conteúdo. Rodapé, menu, separador, tá? Separador, que é essa minha linha aqui que a gente fez. Aqui eu tenho a logo. Posso colocar aqui como texto 1, tá? Só pra me achar melhor. Esse bitmap aqui, IMG topo, a imagem do topo. Texto 2. Melhor que eu vou colocar direitos. Rodapé. Aqui já tá o telefone, né? Aqui esse group 10 objects aqui, no caso seria aquele nosso fundo lá, né? Nosso fundo não, o nosso rodapé lá que tem os serviços, né? Então aqui serviços, servicos, né? Perfeito. Então tem o nosso site, né? A gente ficou um site bem agradável. Um layout desse você pode chegar no seu cliente e já cobrar aí seus 400, 500 reais, né? Isso eu tô falando não um layout, tá, gente? Pra você montar. Mas um layout desse daí, 400, 500 reais aí, dá pra você chegar cobrando, né? Eu recomendo que você cobre aí uns 300, no máximo 400 reais pra um layout desse. Um layout simples, mas ao mesmo tempo arrojado. Vai ter aqui um home, não serviços. A empresa, contato, né? Vou desagrupar esse menu aqui, né? Vou desagrupar esse daqui. Aqui eu não coloquei a empresa. A empresa. Deixa eu agrupar esses dois, selecionar tudo aqui agora, né? Vir aqui em Layers. Opa, deixa eu agrupar eles primeiro, né? E agora aqui sim, menu. Né? Então você vai ter serviços, né? Você vai colocar todos os serviços deles mais detalhado, a empresa. Dá pra você cobrar aí uns 300, 400 reais, né? Dependendo da faixa de preço aí da sua cidade. Mas acredito que uns 400 reais já está ótimo para esse site, beleza? É só isso daí, galera.